Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a você a Palavra de Deus, mergulhando nas Escrituras. E nesta série de programas estamos vendo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Estamos passando pela história da igreja, vendo como a igreja surgiu, como caminhou, as lutas que enfrentou, os problemas que resolveu, e nós podemos ver ali um resumo de tudo o que tem acontecido nestes 2000 anos. Isso mesmo, é importante saber a nossa história, é importante saber como Deus guia seu povo e sua igreja. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema: os primeiros cristãos gentios são aceitos pela igreja em Jerusalém. Isso mesmo, os primeiros cristãos eram judeus, todos judeus, mas agora gentios. Como serão aceitos? O que vão exigir deles? Como será isso? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus lhe falar. Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai te ensinar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que Deus usou o apóstolo Pedro para pregar a mensagem ali tão maravilhosa quando veio o Espírito Santo sobre 120 irmãos que estavam ali naquele cenáculo. Foram cheios do Espírito, começaram a anunciar as grandezas de Deus, falando em outras línguas, falando em outros idiomas. E Pedro então foi usado pelo Senhor para trazer a mensagem, levando o entendimento do que estava acontecendo para cerca de 3.000 pessoas que estavam ali em Jerusalém, que eram advindos de várias nações e receberam a palavra de maneira sobrenatural. Pedro pregou, foram batizados, retornaram para os seus países, levando essa mensagem tão maravilhosa. E agora, no capítulo 10, nós vimos como Deus usou Pedro para levar a mensagem aos primeiros gentios, a família de Cornélio. Vamos ver então que quando Pedro chega em Jerusalém, como que os irmãos vão receber a notícia? Como que Pedro vai contar a visão que ele tivera aos irmãos em Jerusalém, para que eles possam entender o projeto de Deus, entender o plano de Deus para a sua igreja no decorrer dos tempos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, nós vamos ler do verso 4 ao 9. Diz assim: Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Bem, nós podemos ver aqui que no capítulo 10, nós tivemos Pedro tendo esta visão e Deus trazendo para ele o entendimento desta visão. E agora no capítulo 11, ele conta novamente esta visão. Por que será que a mesma história, o mesmo fato está repetido aqui na Bíblia e com os mesmos detalhes? Teria necessidade? Teria necessidade de Deus repetir, contar de novo tudo o que aconteceu, vamos dizer como bom mineiro, tintim por tintim? Teria necessidade? Sim, nós vamos ver que certos fatos nas Escrituras para que haja uma compreensão bem clara,
para que não fique dúvida alguma em relação àquele assunto, Deus então traz uma repetição. Nós vamos ver as histórias do Antigo Testamento sendo contadas e recontadas, sendo descritas, como, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Está lá em Êxodo capítulo 15, mas nós vamos ver em cânticos, vamos ver nos salmos, vamos ver sendo uma referência muito grande a essa história e ela sendo recontada. Por quê? Porque Deus queria trazer uma verdade muito grande, muito profunda. Aqui, os irmãos em Jerusalém eram todos judeus. E agora, quando aqueles gentios, a família de Cornélio, os seus amigos se reuniram na casa dele, ouviram a palavra por Pedro e antes que houvesse um apelo, foram cheios do Espírito Santo, foram selados pelo Espírito Santo e foram batizados e tornaram-se irmãos. Claro, eles creram, eles receberam o Espírito Santo, o selo da nossa salvação e foram batizados, cumpriram a norma desta primeira, podemos dizer, ordenança de Jesus para a sua igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E o Senhor disse, e vocês vão ensinando-os, fazendo discípulos de todos eles. Então, nós podemos ver aqui que realmente era necessário que a igreja de Jerusalém compreendesse que Deus estava fazendo isso. Era o próprio Deus que estava guiando o seu povo. Era o próprio Deus que estava trazendo a confirmação deste grupo, não sabemos quantas pessoas eram, mas possivelmente não deveriam ser menos do que uns 50 ali na casa de Cornélio. Era o próprio Deus que estava trazendo esse entendimento de que a igreja precisava permitir e ver que quem age, quem faz, quem salva, quem toca nos corações, quem traz a mudança é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos, selou-os para a salvação, estavam salvos. Eram então irmãos, eram então cristãos. Mas Pedro agora está lá em Jerusalém, ali estão os irmãos reunidos e perguntam, como assim? Você entrou na casa de gentios e você os batizou? Como assim? Explica pra gente. E Pedro então conta de novo a visão. Olha, eu estava em Jope, aguardando o almoço, meio-dia, eu vi descer do céu um objeto como se fosse um grande lençol e pelas suas 4 pontas desceu até perto de mim, cheio de animais selváticos, animais domésticos e répteis, quadrúpedes e aves, animais limpos e imundos. E eu ouvi a voz, levanta, Pedro, mata e come. Eu disse, de modo nenhum, Senhor, nunca jamais entrou na minha boca nenhuma coisa comum ou imunda. E eu ouvi a voz do Senhor dizer novamente, não consideres comum ou imundo aquilo que Deus santificou. Santificar é separar. O fato de o Espírito Santo vir sobre aquelas pessoas ali, a família de Cornélio, estava santificando, separando, perdoando, escrevendo seus nomes no livro da vida e dando-lhes a confirmação de que eram filhos de Deus. Então Pedro contou a visão e disse, olha, ali estavam os irmãos, ele vai aplicar, ele vai contar então o que significava, o que significou para ele aquela visão. Abra sua Bíblia em Atos 11, vamos ler dos versos 10 ao 12. Diz assim, isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também
estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Então, Pedro disse, olha, Deus não estava trazendo uma visão, alguma coisa etérea. Deus estava trazendo uma revelação para mim e para toda a igreja do Senhor. Na mesma hora, quando aquela visão termina, a terceira vez, Deus dizendo, não considere comum ou imundo que Deus santificou, 3 homens estavam lá batendo a porta, me procurando. E eu então entendi. O Espírito Santo me disse, vai com estes homens. É tão lindo quando podemos ver o próprio Espírito Santo nos guiando, o próprio Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. Faz isso, faz assim, faz assim. Há uma segurança total, há uma alegria em estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Deus é real, Deus é vivo, Ele fala conosco. O Espírito Santo se comunica conosco. Então, ser um cristão é entrar nesse relacionamento pessoal com Deus, é ter esta entrada, esta resposta, esta comunhão com o nosso Deus. Deus não está lá como o Deus dos muçulmanos. O Deus dos muçulmanos é Alá, parece que Ele está lá, tão distante. Mas o nosso Deus habita em nós, Ele está conosco, Ele mora dentro de nós. E Ele fala, Ele se relaciona conosco e Ele nos ensina. Então, nós vimos aqui que a visão de Pedro, ela foi aplicada. O que Deus trouxe tinha sentido, tinha significado. E agora, Pedro vai mostrar para a igreja a soberania do Senhor Jesus. Isto mesmo. Jesus é o dono da igreja, Ele é o rei, Ele é o Senhor, a igreja pertence a Ele, Ele a comprou com o seu sangue. Vamos ver aqui, seguindo os versículos do 13 ao 17, como Pedro mostra a soberania do Senhor Jesus na igreja. Está escrito assim, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Bem, aqui Pedro então está mostrando que Jesus, que o Espírito Santo de Deus, tem total primazia sobre a igreja. O Senhor Jesus trouxe para Pedro aquela visão. O Espírito Santo deu-lhe o entendimento daquela visão, de que não deveriam considerar comuns ou imundos pessoas a quem Deus havia santificado. Como é que Deus santifica as pessoas? Através do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos sela, Ele vem habitar em nós. Só que quando o Espírito Santo vem, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos purifica de todo pecado e Ele nos dá, faz uma plena limpeza em nós e Ele nos dá a santificação. Isso mesmo, e Pedro está dizendo, olha, se o Espírito Santo veio sobre a família de Cornélio, veio sobre todas aquelas pessoas ali reunidas, começaram a falar em outras línguas, começaram a falar das grandezas de Deus, do mesmo jeitinho que a gente, exatamente a mesma experiência, a mesma linguagem, o mesmo louvor, a mesma adoração. Quem era eu para ir contra ou para resistir ao Espírito Santo? Nós sabemos que muitas vezes na história da igreja acontecem fatos, acontecem momentos
em que a liderança fica meio confusa, será que vamos aceitar? Será que nós podemos aceitar isto ou isto? E o Espírito Santo traz a direção. Ele trouxe a direção aqui mostrando que o Senhor é quem estava fazendo tudo aquilo. Ou seja, não há ninguém maior ou menor dentro da igreja. Todos, Jesus disse, a ninguém chameis Pai, a ninguém chameis Mestre, porque um só é o vosso Pai, um só é o vosso Mestre, vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. O Senhor nos colocou todos no mesmo patamar para recebermos do Senhor a direção, a vida, para recebermos do Senhor a instrução e o entendimento de que quem governa a igreja é o Senhor Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Até mesmo os pastores na igreja, nós somos ovelhas guias. Aquelas ovelhas que têm um sininho no pescoço, aquelas ovelhas mais obedientes que estão sempre juntos do pastor. Então as outras ovelhas estarão atendendo, obedecendo, caminhando lado a lado com a ovelha guia. Mas o pastor, o supremo pastor das nossas vidas é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele que manda, Ele que faz, Ele que salva, Ele que liberta, Ele que santifica e Ele que separa os líderes e Ele nos faz caminhar em sua presença. É isso que Pedro aprendeu com esta visão que ele teve. É exatamente isso que ele entendeu, que Jesus é soberano. Jesus é o Senhor. Ele que comprou a igreja com o seu sangue precioso, pagando um altíssimo preço. O apóstolo Paulo também nos mostra isso. Jesus é o cabeça da igreja. Ele compara a igreja como um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Não a cabeça assim, os olhos, o nariz, o rosto, a face, mas a cabeça sendo o cérebro. Isto mesmo, Jesus é o cérebro da igreja. Ele que governa, Ele que dirige todas as coisas na igreja. Ele que traz a direção, o entendimento, Ele que dá sabedoria, Ele que faz tudo em todos. E nós vamos ver que então a igreja pôde compreender o mover do Espírito Santo. A igreja, ao receber aquela palavra de Pedro, e olha que Pedro foi com 6 irmãos de Jope até Cesareia. De Jope, onde ele estava, na casa de Simão Curtidor, à beira da praia, ele foi até Cesareia, viajou até lá, seguindo aquele soldado e os 2 servos de Cornélio, até a casa de Cornélio. Ele foi com 6 testemunhas. Na igreja é muito importante que haja testemunhas. Quando há qualquer caso a ser tratado, quando há algo para ser, vamos dizer, definido, é muito importante que as pessoas possam estar testemunhando, acompanhando tudo o que está acontecendo. Então vamos ver aqui em Atos 11:18, a igreja compreendeu o mover do Espírito. Olha o que está escrito, Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, aqui nós vemos alguns pontos. Ouvindo eles estas coisas, eles ouviram, eles prestaram atenção, eles permitiram que o Espírito Santo lhes falasse, eles ouviram. Muitas questões às vezes ficam sem solução porque as pessoas não querem ouvir. É necessário ouvir. Ouvir o que o outro tem a dizer, ouvir o porquê é necessário ouvir. Tiago nos diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Isso mesmo, temos 2 ouvidos e uma boca, porque a nossa boca deve esperar a hora de falar. Precisamos ouvir. Ouvir. É sábio ouvir. E Deus quer que nós o ouçamos. Eles ouviram, apaziguaram-se. Ou seja, tinha gente que estava bem bravo, tinha gente que estava dizendo, não, isso não pode acontecer, não. Não pode qualquer um ser cristão, tem de ter alguns passos, tem de... Não, apaziguaram-se. É Deus que está falando, é Deus que está movendo, é Deus que deu a visão, é Deus que deu o entendimento, é Deus que levou a mensagem até Cornélio. E é o próprio Deus, o Espírito Santo que veio sobre eles, selando-os para a salvação. Apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Eles ouviram, ficaram tranquilos e louvaram a Deus. Compreenderam a maravilha daquele momento. Compreenderam que aquilo é algo extraordinariamente maravilhoso. Ou seja, a salvação vem do Senhor. E é o Senhor que faz, é o Senhor que salva, é o Senhor que opera. E logo, começaram a dizer, logo, também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Eles compreenderam que todas as pessoas, qualquer pessoa no mundo, pode ser salva. É isso mesmo. Às vezes as pessoas pensam, eu preciso me limpar, eu preciso ir deixando o pecado, Deus não vai me aceitar porque eu estou muito sujo, eu estou muito impuro, eu sou completamente indigno. Não é assim. É Deus que opera esta limpeza em nós. A gente vem como está, vem para ouvir o Senhor. A gente vem para ser transformado por Ele. A gente vem para deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensine, mova dentro de nós com sua graça, com seu amor, com seu poder. E é Ele que vai transformar, é Ele que vai trazer vida eterna. É o que eles compreenderam aqui. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento para a vida eterna. Nesta história de Pedro aqui com Cornélio, no capítulo 10 e 11 de Atos, nós podemos compreender algo maravilhoso, que Deus veio trazendo a sua igreja passo a passo. É como a mãe e o pai ensinando o bebezinho a andar. Ele começa a se arrastar, a engatinhar, e ele começa a colocar as mãozinhas para subir, para ficar em pé, junto ao sofá, junto à cadeira, junto à mesa. E aí ele começa a arriscar dar os primeiros passos. Dá um passinho, cai, dá outro passinho, cai, mas os pais os estimulam. Vem, você vai conseguir. A igreja, no início, era como um bebê. Estava dando seus primeiros passos, mas a igreja precisava compreender e crescer e amadurecer. Então, a história de Cornélio, como Deus deu esta visão a Pedro, como Deus deu um entendimento para Pedro sobre os gentios, como o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, selando-as para a vida eterna. Foi uma conquista muito grande, foi um passo gigantesco e foi a confirmação da soberania de Deus sobre a sua igreja. E você? Você já está salvo? Você já tem certeza da sua salvação? Você já recebeu o selo do Espírito Santo em você? Tem o seu nome escrito no livro da vida? Vamos orar? Que tal orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti. Eu clamo pelo Teu perdão, por Tua bondade,
por tua misericórdia, que o Senhor lave o meu coração. Perdoa todos os meus pecados. São tantos, Senhor, mas eu te peço que o Senhor os perdoe. Me lave, limpe, encha-me com a tua graça, encha-me com o teu Espírito Santo. Ensina-me a fazer a tua vontade. Eu quero mais de ti. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu e fazer o que tu queres. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui. Que a minha vida seja tua para todo sempre, enquanto eu viver aqui e por toda a eternidade. Recebe-me, a mim, a minha família, com tudo que sou, com tudo que temos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Ore sempre. Leia a palavra de Deus. Cresça espiritualmente. Deixe o Espírito Santo te guiar, te conduzir e seja obediente. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, alinhando nossa vida, nossos ponteiros com o Senhor. Até lá!